Vamos fazer uma oração antes da gente começar Provérbios, então? Bondoso Deus e Pai, é muito bom estarmos juntos a cada manhã para ler a Bíblia. Mas agora eu preciso, cada um de nós, do Teu Santo Espírito. Ilumina-nos, Senhor, agora, portanto, em nome de Jesus. Amém. Já pegou sua Bíblia? Está preparado? Você vai sair para o trabalho, então, enquanto come, escuta a gente. Vamos conversando um pouquinho sobre Provérbios 1. Tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre Provérbios de maneira geral. Provérbios, digamos assim, que este livro, ele é um manual da sabedoria. O seu objetivo é capacitar o leitor a aprender, a buscar a sabedoria, a verdadeira sabedoria, conhecimento. Esse livro é tido como a autoria dele de Salomão. Então, Salomão, ele é mencionado cerca de 260 vezes nos livros históricos e aqui também. E o Provérbios, apenas há 2 capítulos dele, que é o Provérbios 30 e o Provérbios 31, que não foram escritos por Salomão. O capítulo 30 é atribuído a Agur e o capítulo 31 atribuído a Lemuel. Vamos dar uma olhada em Provérbios capítulo 1, então. Aqui há várias lições. E ao estudar, ao ler, ao comentar, ao conversar contigo sobre Provérbios, obviamente que eu não vou analisar todos os ensinamentos, todos os conselhos, todas as ordens, todos os versículos aqui, porque são muitos. Há muita coisa profunda, muita coisa boa, muitas mensagens arroladas neste livro. Então, o bom mesmo é você parar, ler o livro de Provérbios com calma, com tranquilidade, cada dia, ouvindo a voz de Deus, porque talvez os versos que eu selecionar aqui, que foram especiais para mim, não sejam os mesmos para você. Então vamos a Provérbios 1, olha. Eu vou destacar alguns versos. Esse capítulo tem 33 versículos e ele apresenta aqui a sabedoria, ou seja, a sabedoria apresentada, ela não separa a religiosidade dos deveres comuns. Então, no capítulo 1 nós vemos a sabedoria mesclada nas atividades diárias. Do versículo 1 até o versículo 7, ele faz menção da sabedoria, da inteligência e do conhecimento. Todos nós nascemos como seres inteligentes, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O conhecimento nós adquirimos através da dedicação, através do esforço, através da leitura, observando outras pessoas, assistindo programas, ouvindo palestras. Há várias maneiras da gente adquirir o conhecimento e a gente pode adquirir um conhecimento bom ou ruim. E a sabedoria, ela diz respeito à maneira como nós utilizamos o conhecimento que adquirimos ou a maneira como nós selecionamos o conhecimento que vamos adquirir. Então, para que a gente seja sábio, para adquirir conhecimento proveitoso e útil, e para que a gente seja sábio para utilizar corretamente o conhecimento que adquirimos, ele mostra como nós podemos de fato ser sábios, né? Como encontrar essa sabedoria, esse ponto de equilíbrio. Então, Provérbios 1, versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, como é que você pode ser sábio de fato? Botando Deus em primeiro lugar na sua vida. Veja o que ele diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. É o princípio da pessoa que age corretamente. Depois, no verso 8, ele diz assim: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. A palavra ensino aqui, referente ao pai, ela tem a ver com disciplina, com a autoridade no lar, porque o pai é apresentado como o sacerdote do lar, como aquele que deve orientar espiritualmente a família, puxar a fila, digamos assim. E quando fala de a instrução da mãe, tem a ver com a autoridade de uma professora. Ambos devem ensinar e ambos têm autoridade, obviamente. Mas colocando em papéis, digamos assim que o pai é o sacerdote do lar, o líder espiritual, e a mãe a responsabilidade primária de educar os filhos nos caminhos do Senhor, a educá-los a aprender a confiar em Deus e a fazer de Deus o princípio da sabedoria.
Vamos ver outros versículos que eu selecionei aqui em Provérbios, capítulo 1. Vamos lá. O versículo 10, por exemplo, diz assim: se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos e encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, com esses perversos. Guarda das suas veredas os pés. O que ele apela aqui é para que sejamos sábios, que nós não andemos com pessoas más. Ou seja, o que ele está dizendo na verdade aqui é que ninguém pode nos fazer pecar. O que ele está dizendo aqui é que a tentação nunca será desculpa para o pecado. Sabe por quê? Porque Deus nos dá livramento quando nós pedimos. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, vou ler para você. Está aqui. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. É por isso que Provérbios apresenta de maneira clara a certeza de que nós não devemos nos envolver com aqueles que pecam, com aqueles que cometem atrocidades, com aqueles que cometem crimes, com aqueles que transgridem a lei de Deus, nem consentir com seus atos. Obviamente que nós devemos amar as pessoas e orar por elas e tentar ajudá-las, mas não se deixar influenciar pelo mal. É isso que ele está dizendo. E ele diz aqui que a tentação não é desculpa para o pecado, porque Deus nos fortalece. Outros provérbios que eu selecionei do capítulo 1, por exemplo, no versículo 19, ele diz: tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem possui. Aquela ganância, o amor, lá em Tiago diz que o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Ganância. No verso 23 ele diz: atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Duas coisas. Primeiro, aqui tem uma conotação profética, porque o Espírito Santo foi derramado de maneira poderosa no dia de Pentecostes, lá no Novo Testamento, e há uma promessa de um derramamento, uma chuva abundante do Espírito Santo de Deus, a chuva serôdia, chamada na Bíblia, sobre o povo de Deus. Ok? Então há uma conotação profética aqui, mas também há um ensinamento nesse texto. Ele diz assim: derramarei copiosamente sobre vocês o Espírito, para que vocês saibam as minhas palavras. Ou seja, não há como entender a palavra de Deus se o Espírito Santo de Deus não nos batizar. É por isso que a gente precisa orar a cada manhã, querido. É por isso que a gente precisa buscar a Deus cada manhã para ser batizado pelo Espírito, para que os nossos lábios sejam ungidos pelo Espírito Santo cada manhã, para que Ele ilumine a nossa mente, para que a gente possa compreender a sua palavra. Porque, afinal de contas, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Primeiro Pedro fala sobre isso. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, é Ele quem nos ilumina a mente, é Ele quem nos torna claro os ensinamentos das Escrituras. Que mais fala o livro de Provérbios, capítulo 1. Ele diz o seguinte, verso 28. Então me invocarei, está falando agora um contraste dos que são ímpios, que andam sem o Espírito Santo, mas eu não responderei, procurar-me-ei, porém eu não hão de me achar. Porquanto aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, não quiseram meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. O que o texto está dizendo é que Deus gostaria de atender a todos. Deus gostaria de responder à oração de todos. Há outros versos na Bíblia que falam sobre isso. Mas o texto está mostrando que nós colhemos o que plantamos. E muitas pessoas preferem andar longe do Senhor, viver sem o Senhor. E aí não recebem as suas bênçãos. Mas isso não precisa acontecer contigo. Tudo bem? Você tem a oportunidade de orar, você está tendo a oportunidade de estudar a Bíblia, você está tendo a oportunidade de ler as Sagradas Escrituras, você está tendo a oportunidade de buscar o verdadeiro conhecimento. O conhecimento que Provérbios está falando tanto. Então aqui está, busque conhecimento,
lendo bons livros e tal, e estudando a Bíblia. E busque sabedoria através do Espírito Santo de Deus para aplicar sabiamente esse conhecimento. Eu encerro Provérbios, capítulo 1, com o versículo 33. Olha o que diz o capítulo. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Uau! Deus nos guarda, Deus nos abençoa. O que me der ouvidos, habitará seguro. É como diz Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vamos dar ouvidos ao Senhor então? Vamos buscá-lo cada dia e abrir a porta do nosso coração para recebê-lo em nossa vida e em nosso lar? Eu quero abrir a porta do meu coração. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, eu e o meu amigo e a minha amiga abrimos a porta do nosso coração agora. Queremos dar ouvidos ao Senhor para habitar seguro, tranquilos e sem temor do mal. Dá-nos para isso a verdadeira sabedoria que é buscar o Senhor. Em nome dele, nosso Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Foi muito bom estar com você, tá bom? Amanhã, Provérbios 2, não esqueça, que Deus te abençoe e seja reavivado por sua palavra. Inscreva-se, curta e compartilhe.